Boa noite para vocês. Hoje a gente vai falar aqui sobre a absorção de radiação infravermelho. Então a gente vai dar continuidade aqui naqueles analisadores por absorção. Então, qual que é a aplicação desse analisador, né? Então, ele é um instrumento que vai analisar a maioria dos gases industriais. Ele é bem versátil e justifica o fato da sua ampla utilização, essa versatilidade. Um exemplo de aplicação desses instrumentos é na produção de amônia, que é obtida através da injeção de nitrogênio e oxigênio em fornos catalisadores. Um exemplo aqui de aplicação desse instrumento é na produção de amônia, onde a gente obtém ela injetando nitrogênio e hidrogênio em fornos catalisadores, né? Esse gás puro, que é o hidrogênio, ele vai gerar amônia e a partir de reatores que vão fazer queima de gás do tipo petróleo junto com oxigênio. A gente tem um esquema aqui desse sistema, né? Então, aqui em cima, a gente vai ter a entrada do gás residual. Então, aqui entra o gás residual, que é o petróleo, né? Então, a gente injeta o petróleo. Esse petróleo ele vai ser queimado junto com o oxigênio, que é injetado aqui, ambos por essa sonda aqui, né? Por essa via. Vai realizar a combustão através de um aquecimento aqui por água, e aqui na saída do reator, a gente vai ter uma combinação de gases, hidrogênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono e o gás metano. Então, o que acontece? O petróleo, né, ele é rico em metano, e essa mistura aqui tem que ser aquecida a mais de 1.400 graus Celsius, e o máximo rendimento dela depende do quê? Depende da quantidade de oxigênio, né? Então, quanto menos oxigênio for eliminado aqui no final desse processo, maior é o rendimento dela. Então, aqui a gente vai ter um analisador de gás por absorção de radiação infravermelho, que ele vai ficar monitorando aqui a qualidade desse gás, se tem oxigênio aqui sendo eliminado ou não, para maximizar aqui a produção de amônia. Então, o sistema de amostragem desse sistema, normalmente ele serve para captar continuamente a amostra na saída do reator, para transportar essa amostra até o analisador, proporcionar a admissão de gás padrão para calibração, e serve também para condicionar a amostra por meio de um condensador, né, para tirar a umidade desse gás. Então, a gente vai utilizar um filtro para reter essa umidade e também para reter partículas sólidas que possam entrar dentro do nosso analisador. Aqui a gente tem um modelo desse analisador, que é o modelo URAS 2T. Então, esse é o aspecto dele, né, desse analisador de gases por radiação infravermelha. Ele tem um painel de display e o sistema de ligação aqui das mangueiras, que nesse caso aqui fica todos na parte de trás do equipamento, e lá dentro ele vai ter as câmaras de análise, né, para a gente estar fazendo essa medição. Os geradores de infravermelho, os receptores. E quais são os dados técnicos desse equipamento? A conexão dele é uma conexão padronizada, né, 1/4 aqui de polegada do tipo BSP. Ele é alimentado a 110 volts, pode ter uma variação aqui de até 10%, né? Temperatura de funcionamento dele de 10 a 45 graus. A influência da temperatura é menor que 0,1%. Então, esse é um equipamento bem preciso, né? E a temperatura quase não interfere. E ele também tem um fusível térmico para proteger o analisador, que ele desarma em 75 graus. Então, se lá dentro começar a operar numa temperatura próxima a 75 graus, esse fusível desarma e desliga o nosso analisador para proteger ele. Ele mede de 0 a 30% de concentração de CO2. Então, esse equipamento ele pode trabalhar com CO2, que é dióxido de carbono, com monóxido de carbono, pode trabalhar também com hidrogênio. E aqui o interessante esse equipamento ele tem que ser comprado de acordo com o gás que a gente vai trabalhar. Então, a gente já pré-define o gás na hora da aquisição, ou adquire módulos posteriores para cada gás que a gente vai utilizar. Ele funciona com vazões de 30 a 60 litros por hora,
E a pressão aqui, ó, ela tem que ser no mínimo menos 0,3 PSI e no máximo 15 PSI. Então, a gente tem um range de pressão aqui de funcionamento. Perdão, aqui não é menos não, aqui é 0,3 a 15. Sinal de saída padronizado, que a gente já conhece, 4 a 20 mA, sinal mais utilizado nas indústrias hoje em dia para instrumentação, e uma carga ôhmica aqui de 0 a 750, que, além de tudo, serve para fazer casamento de impedância. Então, a gente tem os dados aqui da medição do nosso equipamento. O terceiro equipamento aqui para análise de gás que a gente vai ter é o tipo de analisador do tipo gás cromatografia. Então, qual que é o princípio da cromatografia a gás ou gás cromatografia? Numa fase gasosa, ela é uma técnica analítica que utiliza para separar diversos compostos químicos. Então, a gente pega substâncias ou matrizes muito complexas, com diversos gases, ou líquidos, e a gente transforma em gás, né? Vaporiza ele, e depois a gente consegue separar. Essa técnica, ela consiste no quê? Na gente introduzir essa amostra através de um sistema de injeção. Então, pode ser uma amostra gasosa já ou uma amostra líquida, e essas amostras são vaporizadas. Em seguida, a gente insere um gás inerte, né? Um gás que não atrapalha, pode ser hélio, hidrogênio, argônio. E esse gás, ele vai arrastar, né? Vai levar essa amostra por uma coluna cromatográfica, e essa coluna, com cada amostra de gás sendo levada em determinado período, ela vai indicar para a gente a concentração desse gás. Então, a gente tem uma fase estacionária, onde presente a coluna é responsável pela separação dos compostos, né? Nessa fase estacionária, durante a parte em que está convertendo o líquido em gás, fazendo com que cada um dos gases, né, que compõem a substância, essa mistura, saia em um tempo diferente, né? A gente chama esse tempo de retenção. Então, quanto mais pesada a substância, maior o tempo de retenção. Por fim, a gente instala um detector que ele é responsável por identificar o sinal eletrônico que é produzido no sistema de gás cromatografia. Normalmente, utiliza-se um software para converter esses sinais em respostas interpretáveis, né? Então, aqui a gente tem um modelo do sistema. Então, aqui a gente tem o gás de arraste, né? Que é aquele gás que a gente utiliza inerte, né? Um gás inerte, normalmente hélio ou argônio, ou às vezes até o hidrogênio. Esse gás é levado aqui para dentro do nosso analisador. Aqui a gente tem um injetor, onde a gente vai injetar a amostra. Ela vai percorrer o sistema aqui, ó. Aqui a gente tem, nessa coluna aqui, é o nosso separador. Então, aqui a gente tem um forno, onde tem um aquecimento. Esses gases vão começar a sair aqui, pouco a pouco, pelo detector, e cada um vai sair de acordo com o tempo aqui que ele fica exposto ao calor. Então, a gente tem aqui, ó, se o gás sair entre 0 e essa faixa aqui, a gente vai ter o hidrogênio nesse tempo de aquecimento. Se aquecer mais um pouco, a gente vai ter oxigênio, mais um pouco, nitrogênio. Se aquecer mais, vai sair o metano. Depois, monóxido de carbono, dióxido de carbono aqui na frente, o etileno, o etano e outros gases. Então, através do tempo que esse gás leva para chegar no detector, então a gente consegue identificar quais são os gases pelo tempo. Então, essa análise de gás cromatografia utiliza aqui um detector à base de luz, muitas vezes, ou detector térmico, para identificar aqui qual que é o gás que está sendo levado aqui de acordo com o tempo. Então, é esse tipo de sistema que a gente usa quando o gás contém diversas misturas, né? Quando a nossa substância não tem, por exemplo, nos medidores anteriores, 2 ou 3 tipos de misturas. Nesse caso, ele tem bem mais tipos, né? Então, continuando, os principais detectores utilizados em cromatografia de fase gasosa são o de ionização por chama, também chamado de FID, o de condutibilidade térmica, né, que ele utiliza o mesmo princípio de separação e o princípio de condutibilidade térmica, que a gente viu aqui na última aula, como que esse princípio funciona, baseado aqui no coeficiente de condução térmica de cada um dos gases, que a gente viu que é diferente a temperatura que
o quanto de calor que eles transferem, e o medidor por captura de elétrons. Então, a gente tem aqui esses 3 tipos que podem ser utilizados associado aqui com o sistema de gás cromatografia. Analisando o primeiro, de ionização por chama, ele é composto principalmente por uma chama de hidrogênio ou ar e um prato coletor. Então, quando os compostos orgânicos são introduzidos na chama, através daquela coluna de espera, eles são carregados, com umas espécies de cargas elétricas que são formadas dentro dele. Essas cargas elas são coletadas por um eletrodo e vão produzir o aumento da corrente elétrica, que é proporcional à quantidade de carbono que passou por essa chama, né, que foi aquecido ali. E o resultado dessa diferença de corrente, a gente passa por um amplificador e depois é transformado lá pelo software nos nossos picos cromatográficos, né, naquele gráfico que a gente viu. Aqui a gente tem um modelo, né, do analisador de gases por ionização por chama. Então, aqui embaixo, a gente tem as colunas de saída, né, do nosso gás. Aqui a gente tem uma parede de isolamento. Aqui a gente tem a nossa chama de hidrogênio ou ar. Aqui nos cantos são os coletores. A gente tem uma camada isolante bem aqui, ó, para não deixar escapar o calor. Células aqui para fazer a fixação e fazer a medida. E aqui a gente tem a nossa entrada de hidrogênio e a entrada de ar, né, para fazer a mistura aqui do nosso queimador. Então, dependendo do gás, esses coletores aqui ou eletrodos, eles vão enviar um sinal diferente dependendo da quantidade de carbono. E onde que é principalmente aplicado esse tipo de instrumento? Em indústrias petroquímicas, indústrias farmacêuticas ou indústrias de gás natural, utilizado principalmente para determinar qual tipo de gás ou petróleo que a gente usa, né? Se ele é um metano, um etano, dependendo do número de carbonos que ele tem. Já o equipamento por captura de elétrons, ele serve principalmente para fazer análise de pesticida. E como ele funciona? O gás é injetado, tem a parte comum, uma coluna de conexão, né, onde o gás é injetado. Ele é aquecido junto com um alimentador de nióbio. Esse alimentador, né, essa fonte aqui, que vai junto com o gás na mistura, serve para a gente ionizar esse gás, e a gente vai ter aqui coletores aqui que vão identificar o quanto desses elétrons foram energizados. Então, a gente passa por um amplificador e colhe o resultado. Então, é uma outra espécie aqui de instrumento que serve para a gente fazer a medida aqui da concentração. Então, esse aqui vai medir a concentração de acordo com a reação que vai ter aqui, que vai energizar os elétrons. Então, quando o gás de arraste, né, que é o nitrogênio, o N2, eu falei errado, né? Então, é o nitrogênio N2, passa pelo detector, ele é ionizado por partículas betas, né, emitidas pelas fontes de hidrogênio ou 63Ni, que é o níquel, e os elétrons produzidos neste processo são coletados em um anodo, gerando assim uma corrente elétrica que é amplificada e interpretada depois pelo nosso software. Saindo um pouco dos analisadores de gases e entrando no analisador de oxigênio, o primeiro que a gente tem é através do paramagnetismo. Então, esses analisadores vão se utilizar principalmente das propriedades magnéticas que as misturas gasosas possuem. Então, ele é um método específico que funciona principalmente para o oxigênio, porque o oxigênio é um gás que tem uma propriedade, uma sensibilidade eletromagnética muito alta, né? Já outros gases, como o óxido nítrico e o dióxido de nitrogênio, não têm essa sensibilidade. Então, é um gás, é um equipamento utilizado principalmente para a gente estar medindo aqui concentração de oxigênio, e não de outras misturas. Então, a gente tem aqui, como que é formado o campo magnético, né? O campo magnético ele é definido aqui como uma região no espaço onde a gente tem a atuação das forças magnéticas.
Da mesma maneira que um corpo é submetido à ação da gravidade, ele também é submetido à força magnética. Aqui a gente tem o campo magnético sendo gerado por um ponto, então a gente tem um campo circular, e a gente tem um campo magnético gerado por um ímã. Aqui a gente também tem as suas, o norte e o sul, né? Então a gente tem aqui os dois aspectos de campo magnético, um gerado por uma carga elétrica em movimento, e outro gerado aqui por um ímã, né? Então a gente tem 3 classificações das substâncias quanto ao magnetismo. Elas podem ser paramagnéticas, diamagnéticas ou ferromagnéticas. O que são as substâncias paramagnéticas? Elas são substâncias que são extremamente sensíveis positivamente a um campo magnético. Então, ela vai concentrar aquelas linhas de força do campo magnético sobre ela e ela vai sofrer uma força de atração. Então, ela vai intensificar a densidade das linhas do campo magnético próximo da substância. Então, imagina, e além do que, essas substâncias conseguem sofrer o processo de imantação, né? Conservar aqui um campo magnético nela também. Ser imantada, né? Então, aqui a gente tem um exemplo. Aqui a gente tem as linhas do campo magnético sendo transferidas aqui nesse sentido. Então, pode observar que aqui, ó, na onde a gente tem a nossa substância aqui, ó. Então, aqui, ó, essa esfera é a nossa substância. E a gente tem aqui, o que acontece? Os campos elétricos, campos magnéticos aqui, ó, eles são todos atraídos para perto da substância. Então, a densidade desse campo fica bem maior nessa região aqui, ó. A gente tem muito mais linhas de campo magnético aqui. Então, esse é um efeito das substâncias paramagnéticas. Elas concentram as linhas, né? Como se elas atraíssem as linhas de campo magnético. Já as substâncias diamagnéticas, elas têm suscetibilidade, ou seja, sensibilidade magnética negativa, né? Enquanto as paramagnéticas atraem o campo elétrico, as diamagnéticas espalham, né? Deixando menos denso ou menos concentrado esse campo elétrico. Então, elas dispersam as linhas de força e ela vai sofrer uma força no sentido de menor densidade das linhas, pois esse campo magnético, né, vai provocar uma imantação de sentido contrário. Seria como se a gente estivesse tentando juntar 2 lados do mesmo ímã, né? Tipo, o norte e o norte, que os ímãs ficam se repelindo. Então, o que vai acontecer? A gente tem a nossa substância aqui, e ela gera uma força aqui no campo magnético contrário. Pode ver que o campo está tentando se afastar da nossa substância, ficando menos concentrada as linhas aqui na substância. Então, o prefixo aqui, diamagnético, leva a gente a entender que ele não gera campo magnético, né? Ele afasta o campo, ele não, vamos supor assim, ele não é atraído por esse campo, né? Esse campo não é atraído pela substância, ele é repelido. Então, aqui o campo está sendo enviado para fora dessa substância. Já as substâncias ferromagnéticas têm alta suscetibilidade magnética positiva, né? Então, vai atrair as linhas de campo elétrico. E tem o comportamento de um corpo ferromagnético, ele é semelhante ao do corpo paramagnético, porém, milhares de vezes maior, né? Então, ele é muito mais atrativo magneticamente do que os outros elementos, do que o elemento paramagnético. Então, a gente pode ver aqui, ó, que a deformação que essa substância causa no campo elétrico, ela é bem maior do que a deformação que a gente tinha lá nas substâncias paramagnéticas. Então, a gente tem aqui uma alta concentração de linhas de campo magnético. Então, aqui a gente tem as substâncias ferromagnéticas, são principalmente os metais, né? Os metais condutores magnéticos, né? Então, a gente tem aqui o ferro, alguns outros metais aqui que eles são atraídos pelo campo magnético. Então, até por isso ele leva o nome aqui, ó, de ferro magnético, porque o ferro é extremamente sensível ao campo magnético. Então, qual que é essa suscetibilidade, né, essa sensibilidade magnética dos gases, né? Então, tem uma tabela aqui com alguns gases.
por exemplo, a água, ela tem aqui ó, a porcentagem aqui em relação ao nitrogênio e o oxigênio, né, tomando como referência, ela é negativa, né? Então ela tende a repelir aqui o nosso campo magnético. A amônia também, o acetileno também, o argônio também repele, o cloro repele com mais força aqui, ó. Já o dióxido de nitrogênio, NO2, por ter o oxigênio aqui, e esse oxigênio, o nitrogênio é neutro e o oxigênio extremamente positivo, ele atrai aqui o campo magnético. O etano, o hélio também atrai aqui com um pouco de intensidade. O hidrogênio atrai pouco também, o metano repele pouco, o monóxido de carbono praticamente neutro. O nitrogênio, que é o N2 aqui, ó, não tem, nem atrai, nem repele, né? É uma substância neutra. O óxido nítrico, que é o NO, atrai aqui em 43, ó, altamente paramagnético. Óxido nitroso, quase nulo. O oxigênio é o gás mais paramagnético que a gente tem, então, altamente atraído aqui por campos magnéticos. E o propano aqui, menor que 1, né? Então, o que a gente tem aqui? Por que esse tipo de sensor é tão funcional para a gente identificar oxigênio nas misturas gasosas? Exatamente por essa propriedade aqui, ó, do oxigênio que ele tem de se atrair muito facilmente aqui, ó, aos campos magnéticos. Então, ele concentra muito bem os campos magnéticos do oxigênio, coisa que não acontece com os outros gases que a gente viu aqui, com exceção dos baseados em oxigênio, como o óxido nítrico, em oxigênio e nitrogênio, né, porque o nitrogênio é neutro. E o dióxido de nitrogênio. Então, se a gente fosse utilizar com esses outros gases, precisaria de uma grande quantidade de amplificador, né? Amplificar em muito esse sinal, fora o fato de que qualquer pouca concentração do oxigênio ou óxido nítrico já atrapalharia aqui a nossa leitura. Então, por isso que os sensores paramagnéticos são utilizados principalmente para medir oxigênio ou gases nítricos, né? Óxido nítrico e dióxido de nitrogênio. Continuando, então as substâncias paramagnéticas elas vão se comportar como metais. Elas são atraídas pelo campo magnético, enquanto que as diamagnéticas são repelidas. Então, quando a gente coloca um pedaço de matéria num campo magnético, esse campo não homogêneo, né, essa matéria vai sofrer uma força. E o que vai acontecer? Aqui a gente tem um modelo de instrumento, a gente tem um ímã aqui, ó, a parte norte e a parte sul. Então, a gente tem um campo elétrico aqui, fluindo aqui, né, de norte para sul. E essa substância verde aqui, ela é paramagnética. Então, pode ver que sem ter o ímã, ela ficava aqui, ó, na linha A de referência. Com o ímã, ela subiu até esse segundo ponto aqui, ó. Então, pode ver que aumentou aqui esse espaço aqui, ó. Esse pequeno espaço aqui. Já uma substância ou um líquido diamagnético, ele ficava aqui em A também. Quando a gente instala o ímã, ele desce até H aqui, ó. Então, ele é repelido aqui pelo campo magnético. Então, essa diferença de nível aqui, a gente usa para saber quão forte foi a atração ou a repulsão dessa substância. Então, através da referência A aqui, a gente consegue determinar qual é a substância com base naquela tabela. Aqui a gente tem um outro modelo do sistema, né, um modelo não tão teórico, mais prático. Então, aqui a gente tem o nosso instrumento eletrônico, né, que vai fazer a leitura. Aqui continua usando aquele processo aqui de uma ponte, né? Uma ponte aqui, ó, com 4 resistores, sendo que 2 estão aqui fazendo a leitura. Aqui a gente vai ter a saída de corrente. E como vai funcionar? A nossa amostra vai entrar aqui por esse tubo. Então,
Aqui nessa tubulação vai entrar a amostra. A gente vai colocar um gás auxiliar aqui pela lateral, ele vai percorrer esse sistema, e a gente vai injetar aqui, ó, na câmara de medição, um campo magnético aqui, ó, bem nessa peça aqui, ó, que é representado esse e essas duas peças aqui, ó, essa mais na parte de cima e essa mais na parte de baixo. Então, essas duas peças aqui vão gerar aqui, ó, um campo magnético, esses dois eletroímãs aqui, fazendo com que, se a amostra for do tipo paramagnética, ela vai ser atraída para esse lado aqui para essa tubulação auxiliar, e ela vai percorrer aqui até vir aqui no nosso instrumento de medida. Se ela for diamagnética, ela vai ser repelida aqui e não vai vir para cá. Vai vir só uma pequena quantidade aqui, ó, nessa outra interligação, e vai ser uma quantidade menor aqui, e que a gente, na hora da leitura aqui, vai passar primeiro nesse cara aqui. Então, pela diferença aqui da concentração em qual passa primeiro, ele sabe aqui qual o tipo da substância. Então, uma outra aplicabilidade aqui desse sistema. Lógico, tudo isso aqui vai ficar dentro do invólucro, né? Dentro de um equipamento, não é algo que a gente tem acesso. Mas, se porventura vocês chegarem a trabalhar em laboratórios de calibração, em laboratórios de projeto de instrumentos, é interessante conhecer o princípio de funcionamento, né, desses instrumentos para poder estar fazendo a realização aí desse trabalho, né? Um outro analisador de oxigênio que a gente tem é por óxido de zircônia, né? Então, existem células de análise que elas possuem um eletrólito de óxido de zircônio ou zircônia. O símbolo é o ZrO2. Ela é estabilizada por meio de adição de pequena quantidade de outros óxidos. Então, o óxido de zircônia, ele é uma cerâmica a temperatura ambiente. E nas superfícies opostas desse equipamento são postos dois eletrólitos revestidos de platina porosa, né? Então, é uma platina perfurada. E a gente aquece esse equipamento até uma temperatura de 700 graus Celsius, que é quando essa cerâmica de óxido de zircônia permite que atravessem por ela íons de oxigênio. Então, se a gente observar aqui, ó, a gente tem as duas placas de platina aqui na parte superior e inferior, e aqui no meio a gente tem o óxido de zircônio. Quando a gente aquece essa peça aqui até uma temperatura de 700 graus, o que vai acontecer? Como essa placa aqui, ó, ela é toda perfurada, né? Os nossos eletrodos aqui de platina são perfurados. Dependendo da concentração de oxigênio, por exemplo, aqui tem uma concentração que é o gás de referência, né? Ar atmosférico. E aqui tem a nossa amostra. Se a nossa amostra tiver menos oxigênio do que a nossa referência, o oxigênio aqui, ele vai se ionizar aqui na placa e vai começar a percorrer aqui o nosso óxido de zircônia, a nossa cerâmica, até chegar aqui na outra ponta. Essa movimentação do oxigênio aqui, que na verdade são íons de oxigênio, não é o gás oxigênio, são os íons, né? São os átomos isolados de oxigênio, eles geram uma corrente elétrica, porque quando eles atravessam, eles deixam corrente elétrica no cátodo e pegam corrente elétrica aqui eles deixam no anodo e pegam no cátodo, fazendo circular aqui entre anodo e cátodo uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica pode ser amplificada e pode ser feita a leitura aqui dessa corrente elétrica de acordo com a concentração. Porque se a concentração do gás de referência e do gás de amostra forem iguais, não transfere esses íons de um lado para o outro. Agora, se tiver menos oxigênio no gás de amostra, vai transferir íons aqui para o lado do gás de amostra. Se tiver mais, vai conduzir íons para o lado do nosso gás de referência. Então, como a gente pode analisar isso? Aqui tem um gráfico de comportamento desse sensor. Aqui embaixo é a concentração de oxigênio. Então, no ar atmosférico é mais ou menos 21%. Então, a gente tem 20% aqui, ó, de concentração.
E aqui a gente bateu aqui, ó, na nossa tensão elétrica em milivolts, 0 volts. Então, aqui a gente tem o 0 volts. Aqui a gente tem 3 curvas. Se a gente aquecer a nossa célula em 500 graus, essa curva aqui de baixo, em 800, essa curva intermediária, e em 1000 graus, essa curva aqui de cima. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, uma concentração de oxigênio aqui, ó, em 500 partes por milhão, que é 0,05, a 500 graus, a minha célula vai soltar aqui praticamente 100 milivolts. Se for a 800 graus, vai soltar aqui, ó, uns 140. Se for a 1000 graus de aquecimento, vai soltar aqui mais ou menos uns 170. Então, através dessa relação aqui, a gente consegue identificar qual que é a temperatura e qual que é a tensão que a gente vai ter na nossa célula, de acordo com a concentração de oxigênio. Cada fabricante de sensor traz esse gráfico aqui no seu datasheet, né? No seu manual de instruções, para a gente ter uma referência. E quando a gente tem aqui uma maior concentração, a nossa tensão vai ficando negativa aqui, ó. Então, essa é a interpretação desse gráfico. Por exemplo, se a gente tiver aqui 20 partes por milhão, né? Então, se a gente arrastar aqui para cima, a gente vai ter uma tensão aqui a 500 graus próxima de 140. Já se for a 800 graus, vai ser acima de 200 milivolts. E em 1000 graus, vai ser 250 milivolts aqui, ó. Então, a gente tem aqui a nossa interpretação desse gráfico aqui com as 3 curvas aqui para esse modelo de célula de cerâmica, né? Célula de zircônio. Então, aqui a gente tem a nossa análise. Continuando, um outro formato muito comum de encontrar esse analisador é em formato de U aqui, né? Então, a gente tem aqui o nosso óxido de zircônio em amarelo e coberto aqui pelo eletrodo de platina. Aqui no meio, então imagina que isso aqui é fechado, né? Como um tubo de ensaio químico, né? Isso aqui parece um copo, ele é fechado aqui, ó. Aqui na frente ele é todo fechado. E a gente vai injetar ar aqui, e aqui no meio vai ficar cheio de ar, que é o nosso elemento de referência. Aqui, nesses 2 elementos mais escuros, a gente instala a saída da nossa placa, e a gente vai conseguir fazer a leitura aqui da tensão, sabendo qual que é a concentração do gás que está aqui do lado de fora, porque o nosso gás de referência fica aqui no meio. Aqui a gente tem um modelo de aplicação. Então, aqui vem a entrada aqui, ó, do nosso fluido. Aqui a gente tem um filtro para captar esse gás. Ele é conduzido através dessa sonda aqui, ó, até esse orifício aqui de leitura. Então, nesse orifício aqui, ele ramifica aqui, ó, e ele vem aqui para a nossa célula de zircônio, que ela está bem aqui, ó. Então, a nossa célula de zircônio vai fazer essa análise. A gente vai ter aqui, enviando os dados aqui para o nosso controlador, que ele também vai controlar aqui a abertura para a nossa célula de zircônio. E aqui a gente tem um ejetor, que vai injetar o gás de referência aqui, ó. Então, o nosso gás analisado vai entrar aqui pela lateral, e por aqui vai vir o nosso ar, que é o nosso gás de referência. Por fim, a gente tem o nosso amplificador operacional aqui, que vai fazer a amplificação desse sinal de saída aqui de leitura para mandar para o nosso controlador. Então, um esquema aqui do funcionamento também desse equipamento, já ligado aqui com um controlador, que no caso está sendo representado aqui por esse bloco. Aqui acho que repetiu o slide. Então, pessoal, terminando essa parte dos analisadores de oxigênio, o que vai sobrar para a gente estudar na segunda-feira vão ser os analisadores líquidos, né? Onde a gente vai ver aqui o analisador de pH, o analisador de condutividade elétrica e o analisador de umidade. Então, a gente vai medir aqui essas 3 características fisicoquímicas aqui das substâncias, né? Então, esses 3 equipamentos são mais simples.
O pH, a gente estudou na aula 1, serve para medir se a substância é ácida, básica ou neutra. A umidade serve para medir tanto a umidade gasosa ou em sólidos, né? Então, para medir quanto de água tem nas substâncias. E a condutividade elétrica é utilizada principalmente em indústrias para a gente medir a concentração, por exemplo, de sais na água, né? Então, aqui também tem uma outra propriedade aqui de aplicação desse instrumento. Então, na segunda-feira, a gente vai estar vendo esses 3 tópicos, e a parte de manutenção e calibração, desta disciplina, a gente vai ver quando vier para a aula prática.